Graça e paz, irmãos e irmãs, neste domingo, dia do Senhor, sexto domingo da Páscoa, nós preparamos o nosso coração para a Ascensão e o Pentecostes. E no sexto domingo da Páscoa, em nossa liturgia, nós nos lembramos que o Espírito de Jesus anima e sustenta a caminhada da comunidade de fé. Chamo sua atenção, por isso mesmo, para o texto que passo a ler de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 5. Atos, capítulo 1, de 1 a 5. Primeiros 5 versículos de Atos dos Apóstolos, que nos diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Vejam então, irmãos e irmãs, Jesus promete o Espírito da verdade a quem observa os seus mandamentos. Só quem faz o que agrada ao amigo pode dizer que está verdadeiramente em comunhão com ele. Assim, o texto nos diz que Jesus, por 40 dias, apareceu de forma inconteste aos discípulos, falando com eles sobre as coisas do reino. E fez a eles uma promessa, a promessa do derramamento do Espírito Santo, do Consolador. Nós, hoje aqui, Igreja do Senhor, sexto domingo da Páscoa, nós nos lembramos que o Espírito de Jesus anima e sustenta a caminhada da comunidade. Convido você aí do seu lar, da sua casa, do seu escritório, com o seu celular ou pela televisão, que você, por favor, feche seus olhos. Nós vamos fazer uma oração neste instante. Oremos. Santo Deus e amado Pai, na manhã deste domingo, nós agradecemos ao Senhor pela bênção de poder mais uma vez celebrar ao Teu nome um culto de louvor e adoração. Nos reunimos, ó Deus, de forma diferente, nos reunimos pela internet, nos reunimos por online, mas nós estamos, ó Deus, interligados através de Cristo, da cruz e do Espírito Santo que nos une, para render ao Senhor nesta manhã um culto de louvor e adoração ao nome de Cristo Jesus, daquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Recebe, Pai, nosso culto nesta hora. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você também, nesta hora, a cantar conosco um hino de número 3 do nosso inário. Hino de número 3. Cante conosco, celebrando o nome do Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, Deus Santo, livre, ó graça.
Quão atentos, filhos, procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados da plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, para a nossa meditação no culto desta manhã, pensando na liturgia em que nós nos encontramos do nosso tempo, o calendário litúrgico nos convoca à meditação sobre o texto que passo a ler. Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 21. Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo 15 até o versículo 21. Esse é o texto da nossa meditação nesta manhã. Por isso, convido você a abrir esse texto aí na sua casa, no seu celular, abrir a Escritura e acompanhar comigo o texto que passo a ler. João, capítulo 14, versículos 15 a 21. Diz assim o texto da Escritura Sagrada: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não mais me verá. Vós, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós reconhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra e nossa meditação nesta hora. Meus irmãos, nunca é demais lembrar que o trecho do Evangelho de hoje faz parte do discurso da despedida do Senhor Jesus Cristo, relatada dos versículos do capítulo 13 até o capítulo 17 de João. É um longo discurso de Jesus à mesa. É nesse discurso que Jesus apresenta o seu testamento antes de partir, antes de deixar a comunidade dos discípulos. Os discípulos
estão abalados diante do iminente desaparecimento de Jesus. Estão tristes porque o mestre tinha dito que um deles o trairia e que Pedro o negaria naquela mesma noite. Neste contexto, o Senhor Jesus apresenta dois temas importantes nesse discurso todo e, sobretudo, nesta passagem que acabamos de ler. O Espírito de Jesus anima e sustenta a caminhada do seu povo. Primeiro tema importantíssimo aqui do texto é o amor a Jesus. O amor a Jesus. Os versículos 15 e o versículo 21, versículo que abre e versículo que fecha esta passagem, nos mostram este tema, o amor a Jesus. Jesus fala aos discípulos, mostrando que existe uma forma de superar o medo, a separação e a morte. Essa forma é o amor. Disse Jesus: se vocês me amam, observarão os meus mandamentos. Versículo 15. Tal afirmação pode parecer difícil para nós, pois se tem a impressão de que mandamento seja uma espécie de freio ou de limite à capacidade de amar. Quem ama, não impõe. Contudo, é preciso compreender bem o que Jesus quer dizer quando fala de mandamentos. Pouco antes, ele havia deixado à comunidade uma regra, a regra de ouro, o segredo da felicidade. Disse Jesus: eu dou a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei, vocês devem se amar uns aos outros. Capítulo 13, versículo 34. Aí está a síntese dos mandamentos de Jesus. Vivendo no amor, a comunidade está amando a Jesus e observando seus mandamentos. Portanto, o critério para saber se os cristãos são de fato seguidores de Jesus é a capacidade de amor mútuo na comunidade e fora dela. O amor não pode ser vivido em um circuito fechado, egoisticamente, mas projetado para fora, da mesma forma como agiu Jesus, que veio trazer a vida em plenitude para todos. Se no versículo 15, Jesus fala à comunidade como um todo, lá no versículo 21, demonstra que amar é um compromisso pessoal e indispensável. Aquele que tem os meus mandamentos e os observa, disse Jesus, esse me ama. Amar é a ação que prolonga a ação de Jesus em favor de todos. É dar a vida consumida inteiramente pela causa de Jesus. O Pai, que manifestou sua bondade em Jesus, devotará ao discípulo o mesmo amor que revelou no Filho. E o discípulo será a epifania de Deus neste mundo. Quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Está no versículo 21, parte B. No Antigo Testamento, Deus se manifestava em sinais. Hoje, ele se manifesta através do cristão que ama a Jesus. O amor a Jesus nos faz amar o próximo, cuidar uns dos outros. O amor a Jesus faz com que o nosso compromisso com ele seja indispensável. Jesus Cristo se apresenta aqui aos discípulos nesse momento e apresenta o Espírito que anima e que sustenta. Primeiro tema importante do texto, o amor a Jesus. Segundo tema importante e necessário de ser lembrado por nós agora, o Espírito da verdade. A presença do Espírito Santo de Deus, que vem ser o Consolador, o Paráclitos, na acepcia da palavra, o advogado. Versículos 16 a 20. Jesus fala do Espírito Santo
e apresenta o Espírito como outro advogado. Versículo 16. Advogado é aquele que defende uma causa nos tribunais. Depois da morte e ressurreição de Jesus, a comunidade encontrou-se diante de um mundo hostil que persegue e mata os seus membros. Quem sustentará a luta de Jesus, que se prolonga agora na vida dos cristãos? Esse defensor, este consolador, esta força é o Espírito da verdade. Aquele que estará presente em todas as ações dos cristãos em defesa da liberdade e da vida, como fez Jesus. É o Espírito de Jesus. Jesus é a verdade. O Espírito da verdade é a memória da fidelidade de Jesus na vida da comunidade cristã. Esta não caminha em direção ao vazio ou em direção à derrota, porque o caminho de Jesus leva à vida. E o Espírito é a ação do Senhor realizada na caminhada da comunidade. A exemplo do Mestre Jesus Cristo, os cristãos também enfrentam um mundo hostil, um mundo de mentira, que se opõe ao Espírito da verdade. Enfrentam-no para transformá-lo. É a força para ir, e a força para isso vem do Espírito, que abre novos caminhos para a prática de Jesus no meio dos cristãos. O Evangelho de hoje afirma que o mundo não vê o Espírito da verdade, nem o experimenta, versículo 17, porque este espírito do mundo é uma sociedade injusta, não percebe porque é uma sociedade má, é um povo mau, espírito que não, o povo não pode perceber esse espírito, de acordo com o versículo 17, porque não o vê e nem o conhece. Já o povo cristão, o povo de Deus, o povo do Espírito, vive no amor, experimenta a força do Espírito de Jesus, o doador da vida. Esse Espírito já está presente na vida da igreja, permanecendo para sempre com ela. Jesus havia anunciado aos discípulos que iria partir para o Pai. Fez isso lá no capítulo 13, versículo 33. Essa afirmação deixara nos discípulos a sensação de um abandono total, como órfãos, sem proteção e nem defesa. Jesus garante à comunidade que não a deixará no abandono e na orfandade, mas estará presente nela. O mundo não mais verá Jesus, pois a sociedade injusta que o matou pensa ter tido vitória definitiva. Mas Jesus é vida. Nele, a comunidade viverá e o verá. Porque o mundo não o verá mais, mas somente a comunidade cristã, porque ela se manifesta no amor e no Espírito. Vivendo a experiência do Espírito, Jesus viverá nos cristãos. O Espírito que procede do Pai e que Jesus comunica aos discípulos, leva os cristãos ao reconhecimento de que Jesus e o Pai são uma só pessoa. Em comunhão com esse Espírito, também os cristãos são um só em Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, que no dia de hoje, quando nós nos preparamos para a ascensão e para o derramar do Espírito na igreja, nos lembramos da importância do Espírito da vida. Disse Jesus: não vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que é conhecido pelo mundo através da ação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que o amor e a presença do Espírito em nós e na comunidade cristã e na cidade onde nós estamos, sejam as marcas distintivas de cada um de nós. Vale lembrar
Jesus Cristo falou: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. E ele mesmo disse qual é o mandamento maior, a regra de ouro: amar o próximo como a si mesmo. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. E o Espírito Santo presente na vida da igreja, consolando e sendo aí aquele que acompanha a igreja nas suas ações no mundo. Que Deus nos abençoe e nos edifique nesta hora e nesta manhã. Amém. Pensando no tema da nossa mensagem, nós vamos agora cantar juntos o hino 86 do nosso inário. Hino 86, muito conhecido sobretudo pelo coral de nossa igreja, que canta este hino sempre antes da sua entrada na liturgia nos cultos da noite, como pela igreja que reconhece a ação do Espírito Santo de Deus. Hino de número 86, cantemos ao Senhor, terminando o nosso culto. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Oremos, irmãos e irmãs, ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, na manhã deste domingo, dia do Senhor, entregamos, ó Deus, nosso coração e a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor, ó Deus, que aumente em nós o nosso amor por Ti e pelo próximo. Aumente, ó Deus, ações de amor e palavras de amor, ao invés de palavras que possam derrubar, que possam entristecer. Aumenta, ó Deus, no nosso coração o desejo de amar de tal forma, da mesma forma como Jesus nos amou, entregando a sua vida em favor dos seus amigos. Oramos, ó Deus, também para que o Espírito Santo que opera em nós possa consolar, confortar, possa, ó Deus, trazer vigor e forças na nossa caminhada cristã. Ajuda-nos, ó Deus, no dia de hoje, abençoa-nos debaixo da Tua graça, da Tua provisão. Nós assim oramos e agradecemos, em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus disperso sobre a face da terra, hoje, aqui agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.